Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade que temos de poder trabalhar este assunto tão importante, conforme a nossa amiga Marília falou, que é a prece, a oração, né, a reza, né? Cada um tem um nome, né? E a gente vai observar que as dúvidas são muitas, são grandes, né? Será que uma prece bonita, bem, né, eloquente, com palavras belas, né? Ou uma prece simples, humilde, daquela pessoa que às vezes não tem tanta expressão, né, no vocabulário. Então, eu gostaria de dizer que tudo vai do sentimento. A gente vai aprender, né, ou a gente vai entender no decorrer do estudo de hoje, que o importante é o sentimento. E às vezes, ou a maioria das vezes, o sentimento, quando ele é forte, quando ele é grande, quando a gente tem aquele sentimento que realmente toca o fundo da nossa alma, é difícil a gente expor em palavras. E a gente sabe também que o pensamento é a linguagem universal, né, dos espíritos. Então, é muito importante esse estudo, esse entendimento, e lembrando que estamos aprendendo todos juntos. Quem faz a exposição é o mais envolvido no estudo, porém é aquele que mais aprende. Tá? E lembrando que é o livro dos Espíritos, né, a parte terceira, que vai falar das leis morais. E o livro dos Espíritos eu gosto sempre de repetir. É aquele livro que é de cabeceira de todo espírita, sério. O que é um espírita sério? É aquele que procura, através do estudo, através da reforma íntima, através do esforço em colocar em prática as leis divinas que Jesus nos trouxe e nos trouxe o Consolador prometido através do Espiritismo. Então, o Livro dos Espíritos, 1857, é importante a gente ter uma noção dessa data, né? E quando a gente fala em prece, em oração, vem aquela questão, né, nesse momento de Covid, de pandemia, onde existe no ar esse sentimento da morte, e perante os nossos familiares, aqueles mais velhos ou não, né, nem sempre são os mais velhos que partem primeiro, faz parte, vamos dizer assim, da maioria dos casos, mas não é absoluto, né? Existem aqueles mais novos também, né? E a gente às vezes fica com a dúvida, então eu devo fazer uma prece para aquele meu ente amado? Como que deve ser essa prece? Foi igual eu falei, é um sentimento. E lembrando a importância do entendimento espírita, que ao fazer uma prece para um ente querido, ou seja, para um acidentado na estrada que a gente passa, aquela notícia que a gente vê na televisão, que a gente de repente está de frente com uma fatalidade muito grande, temos que lembrar sempre aquela história do triângulo, né? Onde uma parte do triângulo da base é você e a outra base, o outro ponto, né? O outro ângulo do triângulo é a pessoa que você pede. Você nunca faz aquele pedido pensando na pessoa diretamente. É importante aquele ângulo que fica superior aos dois, que no caso pode ser Jesus, pode ser o nosso Criador, Deus, ou algum espírito que a gente, né, se habitue até a pedir ajuda, né? Outros pedem para Bezerra de Menezes, e assim vai, cada um conforme a sua concepção e o seu entendimento. Mas é importante a gente sempre lembrar desse triângulo, tá, gente? Bom, então falando-se em prece, é a concentração natural, antes de qualquer edificação no caminho humano. É o divino movimento do espelho de nossa alma no rumo da esfera superior, para refletir-lhe a grandeza. Isso é Chico Xavier, gente. Chico Xavier é esse nosso irmão maior em evolução, em esforço e em trabalho, que nos trouxe, né, no livro Pensamento e Vida, capítulo 26. A prece, ela reflete o conjunto das nossas atitudes ante a vida. Somos o que pensamos. Então, a importância da prece, porque ela é um movimento, né?
é uma ação. A prece não é estática. A prece não é conformista. A prece, a gente vai ver daqui a pouco, quais são as finalidades da prece. Eu não vou adiantar, não. Vamos esperar chegar. Mas não são apenas os cristãos. Não estamos nem falando de espíritas. Não são apenas os cristãos. Temos budistas, judeus, hinduístas, né? E islamistas. Todos eles, né, os shintoístas, todos eles realizam prece. É óbvio que a forma de orar se altera de religião para religião. Uns oram em pé, outros prostrados, alguns ajoelhados, aos que fazem suas preces na frente de um altar, de um objeto de adoração, e até mesmo de uma imagem ou de uma vela. Então, a gente não está aqui para dizer o que é certo e o que é errado. A gente observa o movimento da humanidade em acreditar no divino, em acreditar que existe a possibilidade da intervenção divina através de seus mensageiros. Agora, a forma não importa. O importante é o conteúdo daquilo que se pede, daquilo que se pensa no momento. A gente vai ver no decorrer do estudo. Como se pode confirmar, independentemente da cultura, da região, do tempo, a prece está inserida como prática imprescindível em quase todas as religiões do mundo. Eu desconheço uma religião que não se utilize da prece, da oração, da reza, conforme os nomes que se dão, né? Isso se deve, certamente, à necessidade de se ligar à divindade, de abstrair-se do mundo material no qual se está inserido, de procurar a porção divina em si próprio, de buscar socorro, amparo, orientação. Me veio à mente agora o estudo da nossa, vamos dizer assim, da nossa irmã de entendimento, a doutora Irvênia, que ela comentou que eu achei interessante, até eu fiz uma observação no dia, que os povos mais primitivos, eles entravam em contato, vamos dizer, com essas forças, entre aspas, sobrenaturais, e através da observação, aí eles foram criando as suas culturas, as suas religiões e os seus hábitos perante o divino, perante o mistério, o misterioso, etc. Mas isso já vem desde lá de trás, devido à observação dos fatos. Eu achei interessante essa colocação da doutora Irvênia. De fato, a prece traz grandes benefícios para aquele que crê. Observa-se, então, que em matéria de atendimento das necessidades humanas, olha bem, atendimento das necessidades humanas, o futuro não está previamente definido. E mesmo Deus, sabendo que realmente necessitamos, há possibilidade de que ele atenda uma rogativa aquecendo a um desejo formulado em uma prece, desde que legítimo. Conforme eu disse, hoje nós iremos estudar o Livro dos Espíritos e a gente vai ver que essa frase ela vai se encaixar nas questões que iremos estudar. Ou seja, há a possibilidade de se mudar os fatos, os acontecimentos. Aí vem aquela questão, mas se Deus já sabe de tudo e aquilo que é melhor, adianta a gente fazer a prece? Vamos analisar isso no estudo. Igual eu falei a princípio, eu não venho trazer a resposta. O Espiritismo é uma filosofia que nos traz, através da razão, do raciocínio, da lógica, a fé raciocinada, onde cada um vai montando a sua fé de uma maneira que o raciocínio lhe seja realmente o fator principal. Porque quando a gente entende, quando a informação começa a fazer parte de nós, aí aquela verdade ela realmente vai tendo uma estrutura. Porque a gente já não é mais daquela fase em que temos que observar o dirigente religioso e simplesmente abaixar a cabeça e acenar positivamente para tudo que se fala. O Espiritismo, antes de mais nada, ele é questionador. Tanto que o Livro dos Espíritos
foram feitos em forma de questões, né? Contudo, alguns mecanismos e benefícios advindos da oração não são bem conhecidos pela maioria. Torna-se, pois, oportuno que a gente reflita sobre o tema. Questão 658. Hoje iremos estudar as questões de 658 a 662, tá, gente? Será que agrada a Deus a prece? É uma questão, né? Então, eu tenho que fazer a prece para agradar a Deus? Será que a prece agrada a Deus? Olha, a prece, resposta dos Espíritos, tá? É sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, pois para ele a intenção é tudo. Assim, preferível lhe é a prece do íntimo, a prece lida. Por muito bela que seja, se for lida mais com os lábios do que com o coração, então tem que ser mais lida com o coração, porque não adianta você pegar uma prece bonita, né, de Cáritas, de Bezerra de Menezes, de Chico Xavier, né, e você lê ela, decorar, bonita, mas se aquilo não traz, você não traz o sentimento. A gente pode sim ler uma prece de Cáritas, de Bezerra de Menezes, e a gente sentir aquela emoção que ele nos trouxe, e a gente realmente vai ser uma prece bonita, porque vai trazer o sentimento. Olha lá, continuando. Agrada-lhe a prece quando dita com fé, com fervor e sinceridade. Mas não creiais que o toque do homem fútil, orgulhoso, egoísta, a menos que signifique de sua parte um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Por quê? Será que somente os puros que deverão fazer a prece? Porque a gente sabe que estamos mais próximos ao início do que ao destino. Então ainda temos pitadas, né, nuances de más paixões, de personalidade a ser trabalhada, a ser construída e a ser edificada. Mas isso não significa que, então, teremos que ser perfeitos, né, que teremos que atingir um grau de perfeição tal, que, então, iremos conseguir fazer essa prece. O importante é o sentimento, ou seja, que haja um sincero arrependimento e uma verdadeira humildade. E como que é esse sincero arrependimento e a verdadeira humildade? É o esforço que fazemos para domar as nossas más paixões e tentar ser realmente aquele homem de bem que a gente aprende no Evangelho segundo o Espiritismo. Ó, essa é do livro de André Luiz, de Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz, tá? Do Nosso Lar. Esse livro aí é famoso na sociedade, de uma maneira geral, né? É lógico que o Senhor não espera nossas rogativas para nos amar. No entanto, é indispensável nos colocarmos em determinada posição receptiva, a fim de compreender-lhe a infinita bondade. Ou seja, para a gente receber ajuda, devemos entrar numa posição em que possamos estar aptos a receber essa ajuda. A Laíde falou a princípio que na casa espírita sempre existe, após o estudo, aquele momento do passe. Aquele momento do passe é muito importante, porque o passe ele tem a possibilidade de nos trazer um equilíbrio físico, né? um equilíbrio espiritual, né? Um equilíbrio, né, moral. A gente consegue absorver aqueles bons fluidos, são verdadeiros, é uma terapia, né, de fluidos, né, que a espiritualidade superior vem trazer numa casa espírita, que propicia a continuidade do trabalho. Por que eu digo continuidade? Porque o primeiro passo a pessoa dá no momento em que ela senta nas fileiras espíritas, quando ela senta em casa e começa a estudar, começa a procurar o auxílio. Então, aquele momento do passe é uma continuidade, seria o ponto, né, de ação positiva que a espiritualidade encontrou através da dedicação de quem precisa do tratamento. Vocês imaginem uma pessoa
com uma doença contagiosa e ela não se predispõe aí no médico, no consultório. Isso acontece diariamente. Acontece que fica difícil de o médico ajudar. Agora, se a pessoa vai lá e o médico fala, olha, você tem que tomar esse remédio de 8 em 8 horas, você tem que evitar tal alimentação, você tem que fazer um exercício e tal. A pessoa está se predispondo a receber aquele tratamento. Só que eu estou falando do tratamento material. Agora, vocês já imaginaram o tratamento espiritual, como é que é muito mais intrínseco, é muito mais complexo, né? Melhor dizendo. Então, é preciso, sim, a dedicação muito grande. E a prece é a mesma coisa, ela consegue nos trazer essa ajuda quando procuramos de coração, de boa vontade. A cada um segundo suas obras, né? Em Mateus. Lucas agora. Dai e servos-a dado, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. A gente observa, né, as palavras de Jesus, elas ecoam, e elas, através do tempo, cada estudo que a gente faz, a gente coloca aquela passagem de Jesus, e a gente vê que tem a ver. Quando eu escolhi essa passagem, aí a gente lembra da oração, né, do Pai Nosso, né, que tem aquela parte que fala assim, né, perdoai minhas ofensas, assim como eu perdoo aqueles que me têm ofendido. E tem aquela, me lembrei agora, aquela passagem, esqueci o nome da passagem, enfim, que tem um servo que ele ele está devendo para o rei. Me desculpem, esqueci o nome dessa história. Ele está devendo ao rei. E ele pede clemência, ele pede perdão daquela grande dívida que ele tinha, porque a lei, à época, era permitido que aquele rei ele tomasse todos os bens daquele devedor e o pusesse como escravo. Enfim, ia acabar com a família daquele devedor. E ele perdoa, aquele devedor perdoa. E depois ele vai andando e ele encontra também, por sua vez, ele encontra um que lhe deve também. Aquele devedor, ele também tem alguém que lhe deve. E ele junta no pescoço do outro lá, né? Nas minhas palavras agora, né? Junta pro colarinho dele e fala, me paga o que me deve, senão eu vou te jogar na masmorra e vou te tomar tudo que você tem, conforme manda a lei. E aquele segundo lá, devedor, pede clemência, pede perdão e pede mais um tempo que ele vai pagar e tal. Ele fala, não tem clemência não. E foi, né, ríspido na lei. Aí os servos que estavam observando foram lá e falaram para o rei, né? E aí o rei chamou ele, né? E, bom, aí vocês veem a história lá depois. Mas então é por aí, gente. Quando a gente fala assim, ó, com a mesma medida que medirdes, também vos medirão de novo, é uma coisa muito, assim, profunda, é um ensinamento mesmo. Porque as mais das vezes, a gente usa dessa medida para com os outros. A gente fala assim, não, mas Deus vai agir com a sua justiça. E a gente torce para que aquela pessoa se dê mal. E a gente sabe que toda energia que a gente joga para fora, ela atinge-nos em determinado momento com a mesma intensidade. Então, se a gente joga o perdão, se a gente joga a compreensão, é difícil, não é simples. Falar é simples, agir é difícil. Mas é por isso que estamos aqui reunidos, para aprender, né? Pergunta 659. Qual o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. As três coisas que podemos fazer. Eu gosto de fazer uma analogia, a gente acaba decorando alguma coisa. Não que a intenção seja saber de cor, mas eu falo que é ter um plá, né? Plá, são as três letras, P-L-A, né? Que seria pedir, louvar e agradecer, né? E aí, como está sendo a nossa prece? Geralmente a gente pede em primeiro lugar, pede em segundo lugar, pede em terceiro lugar e depois a gente dorme, né? Então, temos que tomar atenção. É importante. Tem momentos em que realmente somos pedintes. Mas será que somos gratos também a tudo que temos?
A gente pode agora, penso que todos aqui, podem aspirar o oxigênio. E nessa fase de Covid, né, a gente viu como vale um balão de oxigênio, né? Porque o nosso pulmão é capaz agora, né, de receber, assimilar esse oxigênio. A gente pega um simples copo de água, né, que ninguém dá valor no copo de água, né? A gente tem a possibilidade de tomar água. Agora imagine aqueles que fazem, né, certos tratamentos que nem água não podem beber, né? Então a gente tem que dar valor, a gente tem que agradecer, né? Olha de Mateus. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, ora teu pai que está em secreto. Mateus de novo. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Pede e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Ou seja, é uma ação, gente. A prece é uma ação também, tá? Quando a gente busca, quando a gente pede, a gente está se predispondo a que as coisas aconteçam. Igual eu falei a princípio, quando a pessoa vai numa religião, não precisa ser só espiritismo, quando a pessoa vai buscar o auxílio de Deus, quando ela se predispõe a fazer a mudança, então todo o movimento, né, dos mensageiros divinos, dos mensageiros de Jesus, esses mensageiros, eles notam a nossa intenção de mudança e nos dão apoio. Imaginemos nós como meros pais materiais, né, fazendo uma analogia aqui, então de repente o nosso filho, o nosso sobrinho, né, ou um primo nosso, com uma dificuldade qualquer na escola, né, vamos dizer assim, ela vem e fala, pai, ou tio, né, eu estou com um problema na escola, não estou conseguindo, né, resolver esse problema. Quão alegre ficamos que aquela pessoa, aquela criança, aquele amigo veio atrás de nós. Nós nos sentimos na importância, né, gratamente de poder ajudar aquela pessoa. Agora imagina aquela espiritualidade que está toda organizada para a evolução da humanidade, quando ele observa o nosso real e verdadeiro intuito de mudar. Como que eles devem, né, entre aspas, bater palmas, né? A pergunta 659A. Como é que certas pessoas que oram muito são, não obstantes, de mau caráter, ciosas, invejosas, impertinentes, carentes de benevolência e de indulgência, e até algumas vezes viciosas, né? E elas ficam rezando e rezando, né? A questão é essa, né? O essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas supõem que todo o mérito está no tamanho da prece e fecham os olhos para os seus próprios defeitos. Fazem da prece uma ocupação, um emprego do tempo. Nunca, porém, um estudo de si mesmas. A ineficácia em tais casos não é do remédio, e sim da maneira por que o aplicam. Ou seja, Jesus, ele veio para os doentes, ele veio para nós, para aqueles que precisam melhorar, para aqueles que estão, né, realmente ainda muito mais próximos, né, do início, igual eu sempre gosto de falar, mas isso não quer dizer que se a gente fizer uma prece bonita naquele momento e tal, será só isso suficiente. Precisamos dar o passo que nos cabe, que é da mudança íntima. Aí sim vai ter eco aquele pedido, né? Questão 660. A prece torna melhor o homem? Bom, aqui já é tranquilo nesse entendimento, né? Porque no momento em que a prece verdadeira, aquela que tem sentimento, a gente começa a fazer parte da nossa vida, aquela prece, a gente começa a estabelecer sintonia de ajuda, né? Vamos ver a resposta dos espíritos aqui. Sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal. E Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo, que eu falei, a sintonia, né? Este é um socorro que jamais se lhe recusa, quando pedido com sinceridade. Que maravilha, né, gente? Nós temos aí a facilidade da prece, né? Facilidade que eu digo é a possibilidade da prece.
e a gente deixa passar, né? A dádiva chegará. Isso é de Chico Xavier, tá, gente? Do Pão Nosso. A dádiva chegará, mas depende de ti, da maneira de procederes na luta construtiva, persistindo ou não na confiança, sem a qual o divino poder encontra obstáculos naturais para exprimir-se em teu caminho. Ou seja, a dádiva chegará, mas a gente tem que deixar nos colocarmos em situação de podermos, né, absorver aquela ajuda, igual eu tenho falado aqui. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Então, às vezes, a ansiedade, né, a pré-ocupação do dia seguinte. Eu estava comentando agora com a minha filha, agora há pouco, a gente, na realidade, a gente sofre muito pelo dia de amanhã. Isso não quer dizer que estamos isentos da responsabilidade do dia de amanhã. Então, eu vou viver hoje como se não houvesse amanhã? Não, não é assim. A gente tem que resolver os problemas de hoje e deixar os problemas que virão a serem resolvidos. Mas isso não significa que nós não devemos ter responsabilidade. A gente tem que pôr o peso certo nas lições, né? O que significa que a gente não deve se preocupar exageradamente com o dia de amanhã. Porque às vezes a gente fica tão inquieto, tão ansioso, que não vivemos nem o dia de hoje, né? Pergunta 661, tá, gente? Poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Essa questão aí, eu acho que é um divisor de água entre o espiritismo e vou falar da religião católica, né? Que eu pelo menos vim da religião católica. Então o que acontece? Na religião católica se falava assim, ó, vamos, né, pedir perdão para nossas faltas, porque o padre, né, o dirigente religioso vai dar perdão e acabou, beleza, né? Mas a nossa razão, nosso raciocínio vê que não pode ser assim. Deveremos fazer alguma coisa a mais, né? Mas vamos lá, então. Questão 661. Poderemos utilmente, né, pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Seria útil pedir isso? Tem utilidade, né? Vamos ver. Deus sabe discernir o bem do mal. Claro, né? A prece não esconde as faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas, só o obtém mudando de proceder. As boas ações são a melhor prece, e por isso que os atos valem mais que as palavras. Isso é para raciocinar, para refletir, para mudar a vida. O que seria essas boas ações? Então, eu matei, né? Eu roubei, eu prejudiquei. E aí, como é que fica? A gente sabe que o Espiritismo ele nos dá uma responsabilidade muito, muito maior. Mas a primeira coisa que podemos mudar é o nosso futuro em relação ao que vivenciamos no presente. Mas o passado também é responsabilidade nossa. E o Espiritismo ele é mais profundo do que simplesmente um perdão, né, gente? Mas vamos lá, continuando então. Deus não precisa perdoar. A criatura é que se perdoa ao sintonizar-se com as leis divinas. Aí vem aquela questão do resgate, né? Ah, eu tenho que pagar aquilo que eu fiz, né? Mas quando a gente fala aqui em sintonia com as leis divinas, quer dizer que a gente pode sim consertar aquilo que fizemos de errado. Se numa encarnação passada ou nessa, eu fiz alguma coisa que prejudicasse alguém, eu posso consertar. De que maneira? Só pedindo perdão? A gente sabe que são fases, né? Tem aquele primeiro momento em que a gente raciocina, que a gente reflete, que a gente se arrepende. Depois a gente tem que consertar, né, as coisas que fizemos errados e mudar de ação. E temos que colher aquilo lá de uma maneira que aquilo fixe dentro da gente, que a gente não volte a fazer de novo. Tá? É muito profundo.
Quem não perdoa, adoece. A questão do perdão quer dizer aquela pessoa que fica muito martirizado com o erro dos outros ou de si mesmo. Então, a gente tem que nos perdoar e perdoar de uma maneira geral. A gente tem que entender que são momentos de entendimento que falhamos. Mas não quer dizer que a gente vai jogar aquilo debaixo do tapete e vamos tocar a vida normalmente. Não. A gente tem que aprender com os erros. Errar é importante, gente. Eu sempre gosto de falar, né? Não é eu que falei, eu estou copiando as falas de expositores aí, né? Que errar, a gente aprende, a gente tem a oportunidade de aprender com o erro. Porque a gente analisa o erro e a gente evita ele. E às vezes, muitas das vezes, a gente pode aprender até com o erro dos outros. Quando a gente observa que os outros fizeram e não deu certo, a gente evita através do exemplo do erro dos outros. E não a gente observa os erros para estar caluniando os outros, né? Olha lá, Mateus. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que presumem que por muito falar serão ouvidos, né? Aquela prece da boca só, né? E a última questão do estudo de hoje, 662, pode-se com utilidade orar por outrem, por outra pessoa? O espírito de quem ora atua pela sua vontade de praticar o bem. Ou seja, quando eu estou orando, eu estou com vontade de praticar o bem. Atraímos para nós, né, atrai a si, mediante a prece, os bons espíritos. E estes se associam ao bem que desejo fazer. Então, imaginem que eu estou realmente interessado em ajudar alguém, né? Eu estou interessado em pedir por alguém, né? Ajuda para alguém, aquela história do triângulo que eu falei a princípio. Com certeza, se eu faço uma prece sentida, verdadeira, a espiritualidade vai absorver, né, aquele meu pedido. E ele vai se associar, porque quando o espírito, quando a ajuda vem de alguém que realmente quer ajudar, com certeza ela quer só o bem, gente. O pensamento e a vontade representam em nós um poder de ação que alcança muito além dos limites da nossa esfera corporal. A prece que façamos por outrem é um ato dessa vontade. Se for ardente e sincera, pode chamar em auxílio daquele por quem oramos os bons espíritos, que virão sugerir bons pensamentos e dar a força de que necessitem seu corpo e sua alma. Mas, ainda aqui, a prece do coração é tudo. A dos lábios nada vale. Tá? Agora está em Marcos, né? Quando vos aprestardes para orar, se tiverdes alguma queixa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe também os pecados. Se não lhe perdoardes, vosso Pai que estás no céu também não perdoará vossos pecados. É o que eu falei atrás, agora há pouco, né? Sobre Mateus. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que fingem orar, conservando-se em pé nas sinagogas e nos cantos das ruas, para serem vistos pelos homens. Ou seja, será que a gente quer atenção e aprovação dos homens, ou a gente está interessado no nosso verdadeiro Criador, em Jesus, nos espíritos superiores que nos ajudam? Em verdade, vos digo que já receberam a sua recompensa, aqueles que estão interessados em aparecer para a humanidade. Mas, quando quiserdes orar, entrai no vosso quarto e, fechando a porta, orai ao vosso Pai em segredo. E o vosso Pai, que vê tudo o que se passa em segredo, vos dará recompensa. Não afeteis orar muito em vossas preces, como fazem os pagões, julgando que pela quantidade de palavras serão atendidos. Não nos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que necessitais antes de pedir-lhes. Que interessante, né? Sabemos, como nos esclarece Emmanuel no livro Pensamento e Vida, que todos vivemos em regime de comunhão, segundo os princípios da afinidade. Assim, estamos cercados por espíritos que comungam pensamentos semelhantes aos nossos e vibram em plena sintonia conosco. Consequentemente, a prece pode ser valioso recurso para que o espírito
Sintonize com almas em faixa mais elevada. É claro que a prece, por si só, não é capaz de nos conduzir rumo a essas almas compromissadas com o bem maior. Para atingir esse propósito, faz-se necessário pensar no bem, trabalhar no bem e, sobretudo, lapidar nossos sentimentos em busca do bem. Ainda assim, a prece é valioso auxílio para aquele que busca um novo padrão de vida espiritual. Ou seja, aquela sintonia com o bem que a gente observa através do hábito da prece, ela nos traz já uma condição de vida mais equilibrada. Esses são os slides que eu separei para nós, e para concluir agora o estudo, eu trouxe uma história. Eu ia passar o áudio, mas eu acho melhor eu mesmo falar, do momento espírita, que vai falar sobre a prece, uma prece de uma criança, né? Então, eu vou contar esse caso, é do momento espírita, tá? Então, uma noite, né, de rotina, né, como em todos os nossos lares, aqueles que têm crianças pequenas, né? Então, uma criança foi se deitar. E a mãe, né? Aí eu tomo licença, porque tem muitos pais que também fazem isso, ao qual eu me enquadro. Puxar a sardinha pro meu lado, né? Apesar, né, Estevam? O homem também, né? Então, uma mãe pergunta para a criança: e aí, já escovou o dente? Já arrumou as coisas para a escola para amanhã? Já fez sua prece? Aí a criança de 8 anos responde: ó, mãe, já fiz, né? Já escovei o dente, já arrumei minhas coisas, mas não fiz minha prece. Aí a mãe, né? Então, né? Querendo, né, ensinar, querendo fazer o papel de mãe, né, explicar a importância da prece, etc. Aí a criança, né, disse assim que ela não sentia necessidade de orar naquele dia à noite, porque durante o dia aconteceu muitos fatos onde ela já, né, fez a oração dela. E ela falou: a primeira vez foi de manhã, ô mãe, quando eu fui para a aula e apresentou uma tempestade enorme no caminho em que o papai foi me levar. E naquele momento eu fiz uma prece para que Deus, para que Jesus tomasse conta de todo mundo que estivesse indo para o trabalho e para a escola, para que não acontecesse nada. E ao chegar na escola, mãe, eu observei que tinha parado de chover e tinha um arco-íris maravilhoso. E eu agradeci a Deus pela oportunidade de que eu pudesse ver aquele arco-íris, aquela maravilha de Deus. E aí não acabou aí não, mãe. Durante a aula, a professora me deu uma tarefa terrível. Eu fiquei até com dor no braço de tanto escrever. E eu pedi para o meu anjo da guarda me dar força para que eu vencesse aquela tarefa. E tem mais, mãe. Na hora que eu cheguei em casa, eu agradeci a Deus que a nossa cachorrinha, ela melhorou. Ela estava tão ruinzinha, meio doentinha, ela já estava boa. Então, eu agradeci a Deus. Então, a gente observa que aquela criança, na simplicidade dela, ela usou a emoção, o sentimento dela para a comunicação. E esse serve de exemplo para nós, que nós possamos lembrar de Deus em todos os momentos de alegria, louvando a Deus, agradecendo a Deus e pedindo a Deus também. Em todos os momentos, aquele coraçãozinho simples fez isso. Então, ela nos ensinou que a oração tem que ser contínua, e não somente num horário marcado, predestinado, né? É importante, sim, a gente ter o hábito da prece, né? Mas é tão bom a gente sair, a gente olha lá fora, na rua, a gente olha para cima, a gente vê, a gente louva a Deus, a gente agradece tudo que a gente tem, né? O pratinho de comida delicioso que a gente tem, né? A água que a gente pode beber, né? A gente pode ir no banheiro, quem tem problema com o rim sabe a dificuldade que é um banheiro, né? E a gente tem um teto, a gente tem uma blusa, a gente tem até um óculos. Se a gente for falar aqui tudo que a gente vai agradecer, é difícil, né? Então, a gente pode estar sempre pedindo, louvando e agradecendo. E o importante é que plantemos nos corações dos nossos pequeninos essas lições, para que as crianças também acostumem já no caminho dessa sintonia positiva, de ajudar. Como é bom, né? A satisfação de a gente poder, às vezes, ajudar alguém. E não é ajudar, a gente não precisa carregar o mundo nas costas. Às vezes, um bom dia que você dá para uma pessoa, uma informação que você dá na rua, é muito bom, né?
O importante é que a gente mantenha, né, o nosso coração sempre elevado a Deus e a Jesus, para que a gente fique em harmonia com a vida. E eu faço um parênteses assim, falar em prece, não tem como eu não falar nisso, porque a gente faz várias preces durante o decorrer da vida, mas tem aquelas que nos prendem, assim, a memória, né, vamos dizer assim. E uma das preces mais emocionantes que eu fiz foram em torno de 3 ou 4 palavras que eu confesso que eu já esqueci. Foi quando meu pai desencarnou e eu fiz alguma prece que eu não consegui expressar em palavras, mas o sentimento foi inexpressável. Eu não consegui falar, mas eu me lembro até hoje do sentimento. Mas não é um sentimento de dor, não é um sentimento de gratidão, de dor da saudade, mas é um sentimento que vem de dentro da gente. Então, que esse sentimento faça parte de nós, não como revolta, igual eu falei, a dor existe, ela é saudável quando ela é entendida. Quando a dor é uma dor de revolta, não é saudável, nem para quem parte, nem para quem fica. Agora, aquela dor do até logo, tchau, até já, é muito importante. Então, eu agradeço a oportunidade de falar e eu deixo, então, a Laíde dar continuidade, tá bom? Muito obrigado, viu, gente?